Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Professor Túlio aqui de novo. E hoje, para a gente continuar falando um pouco mais sobre matemática financeira, tá certo? Então, nesse caso, como vocês podem ver no título do primeiro slide aqui, hoje nós vamos falar um pouco sobre variação percentual, tá certo? Vamos começar com um exemplo para motivar uma fórmula que a gente vai estabelecer daqui a pouco. Então, aqui eu tenho um exemplo onde no início de um mês a gente tinha o salmão sendo vendido a R$ 40 o quilo e no final desse mesmo mês, esse mesmo salmão estava sendo vendido a R$ 43 o quilo também, tá certo? E daí, nesse caso, a gente quer saber qual a variação percentual, ou seja, aumentou quanto por cento? 2, 3, 5, quanto? Nesse caso, o valor absoluto, ou seja, o valor em real de aumento, a gente sabe. Bom, estava sendo vendido a R$ 40 no início do mês e agora, no final, está sendo vendido a R$ 43. Então, nesse caso, a gente quer descobrir o percentual de aumento, ou seja, a variação percentual de aumento no quilo desse salmão. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer, tem dois jeitos de se fazer, mas em suma é a mesma coisa, em resumo é a mesma coisa que a gente vai fazer, tá bom? Então, olha só, aqui a gente vai utilizar uma regra de 3 simples. Então, olha só, no início do mês o salmão estava sendo vendido a R$ 40 e esses R$ 40 representam 100% do valor do salmão. E a gente viu aqui também que ele, no final do mês, estava sendo vendido a R$ 43. Então, ou seja, houve um aumento de R$ 3. Então, aqui a gente tem 100% do valor, que no caso é 40, e nesse caso a gente não sabe esse percentual de aumento. E nesse caso é justamente esses R$ 3 aqui. A gente quer saber quanto em porcentagem esses R$ 3 de aumento representam. Então, o que a gente faz aqui é multiplica cruzado, então a gente tem aqui 40 vezes x, está aqui, e 100 vezes 300, nesse caso é 100 vezes 3, nesse caso dá 300, está aqui. E o que a gente faz agora é dividir os dois lados da igualdade por 40, e daí a gente obtém essa razão aqui, tá certo? E isso representa para a gente, lembrando que o x está representando a porcentagem, tá bom? E nesse caso, o aumento do salmão no final do mês foi de 7,5%. Isso daqui para a gente também, na aula anterior, a gente disse também que isso daqui é a mesma coisa de 0,075, tá bom? Então, ou você poderia usar o que está aqui mesmo em branco, 7,5%, ou ainda 0,75, 0,075, tá certo? Bom, mas a gente poderia também usar essa fórmula aqui. Isso daqui é o mais interessante para a gente, porque é daqui que a gente vai tirar a nossa fórmula, tá certo? Olha só, ao invés de colocar R$ 43, eu poderia colocar R$ 3, eu poderia colocar o R$ 43 o novo valor do produto no final do mês. E daí, nesse caso, novamente, a gente usa uma regra de 3 simples. Olha só, R$ 40 é o valor que esse produto está sendo vendido no início do mês e ele representa 100%. E aqui a gente não sabe quanto que 43 representa em porcentagem, tá? Novamente, multiplica cruzado e aqui a gente tem 40 vezes x igual 100 vezes 43, isso dá 4.300. Vocês podem fazer na calculadora aí, se estiverem duvidando. E daí aqui, novamente, a gente divide por 40 dos dois lados da igualdade, tá? Porque aí a gente fica só com x do lado esquerdo. Então, nesse caso, isso aqui para a gente, 4.300 dividido por 40 representa 107,5%. Bom, mas 107,5% está meio estranho, né? A gente só queria a taxa de variação, ou seja, o percentual de aumento ali. Quanto é que aumentou em porcentagem? Mas se você observar, você pode pegar esse valor aqui, ó, e quebrar ele em duas parcelas. Nesse caso, a gente tem 100%
mais 7,5%. Somando isso aqui, você volta aqui. Mas olha só, esse 100%, ele representa o valor inicial do produto, ou seja, os R$ 40 que ele estava sendo vendido no início do mês. E esse 7,5% representa o aumento que a gente viu aqui, ó, de R$ 3, tá bom? E observe também que a gente pode representar isso daqui por 1. E a gente pode representar isso aqui, como a gente viu anteriormente, por 0,075, tá certo? Então tá certo. Olha só, observe que a gente também poderia obter esse mesmo resultado, só porque agora em valores centesimais, fazendo o seguinte. Nesse caso aqui, ó, bastava que a gente colocasse 3 sobre 40, e isso daqui é igual a 0,075. Nesse outro caso, nós poderíamos também obter esse mesmo valor essa mesma resposta aqui, fazendo 43, que é o valor final do produto, sobre 40, e isso daria para a gente 1,075. E isso daqui ainda, né, como a gente viu, isso daqui pode ser 1 mais 0,075. Bom, então, escrevendo de outra forma, olha só. Observe que esse aqui é o valor do produto no início do mês. E esse daqui é o valor do produto no final do mês. Tá bom? Então, nesse caso, a gente pode representar esse valor final aqui por V1, o valor no início do mês por V0, e o valor da taxa de aumento, ou seja, esse 0,75 aqui, a gente vai chamar ele de P. Tá bom? E olha só, se você subtrai um dos dois lados da igualdade, vou escrever essas mesmas expressões aqui de novo para vocês, aqui embaixo. Então, nós temos 43, isso dividido por 40, e isso daqui é igual a 1 mais 0,075. Observe que se você subtrair dos dois lados da igualdade 1, isso daqui fica 43 menos isso dividido por 40, né? Dividido por 40, menos 1 igual a 0,075. Esse 0,75 é justamente a variação percentual do produto, que nesse caso também representa, como a gente viu aqui, 7,5%, que é o que a gente está chamando de P, tá bom? E isso daqui para a gente é de onde vem a nossa fórmula. Olha só, no próximo slide. Nós temos aqui aquela nossa porcentagem, a nossa variação percentual, temos o valor o valor novo no futuro do produto, e temos aqui também o valor inicial do produto, tá certo? E isso daqui, ó, observe que é justamente aquela fórmula que a gente obteve no item anterior, porque esse daqui é o valor novo no final do mês, e esse daqui é o valor inicial, do início do mês, menos 1. Justamente o que a gente acabou obtendo aqui, ó, nessas continhas que a gente fez, tá certo? Então, é daí que vem essa nossa fórmula. E aí, agora, a gente não precisa mais fazer essas contas. Basta que a gente utilize essa fórmula e daí a gente obtém o resultado. Vamos para um exemplo para vocês verem. Supondo, então, que ao invés de R$ 43 no final do mês, o salmão baixasse seu valor, por exemplo. No caso,
o valor do salmão no final do mês passou a ser R$ 38. Então, nesse caso, basta que você substitua aqueles dados aqui, nessa forma. Então, nesse caso, olha só, o valor no final do mês do produto está passando a ser R$ 38. O valor no início do mês continua sendo 40, menos 1. E isso daqui, ó, 38 dividido por 40 é igual a 0,95 menos 1. E isso daqui, ó, essa continha aqui, dá exatamente 0,05. Onde a gente já viu que isso daqui é a mesma coisa de 5%. Ou seja, nesse caso menos, né? Porque aqui o valor baixou. Então, nesse caso, tem um sinalzinho de menos bem aqui, ó. Então, a variação percentual do produto é de 5% no mês, tá bom? Porcentagem a gente não representa com um sinal negativo, tá bom? Foi por isso que aqui dá menos 0,05 e aqui é 5%, tá bom? Isso daqui é a mesma coisa de 5%. Então, vocês não precisam mais fazer esse tipo de conta. Basta substituir na fórmula, bem mais resumido, né? Que você encontra o mesmo resultado. Se vocês quiserem verificar as coisas, vocês podem novamente fazer essas mesmas continhas aqui e chegar nesse mesmo resultado. Mas, como a gente viu, não precisa, né? Basta que a gente utilize essa forma. Vamos agora a um exercício. O preço de um produto aumentou de R$ 320 para R$ 360. Então, nesse caso, o exercício está pedindo para a gente: qual é a taxa percentual de aumento? Né? E está pedindo também qual seria o novo preço do produto se o aumento tivesse sido de 35%. Então, são duas perguntas aqui e, no caso, no primeiro exemplo, a gente tinha o valor e a gente queria descobrir exatamente isso daqui, ó, o percentual de aumento. Na alternativa B, ele está dando o percentual de aumento e quer que a gente descubra quanto representa esse percentual de aumento, quanto representa esse percentual de aumento em valor real, tá certo? E aqui a gente vai fazer os dois casos, onde aqui é o nosso item A, tá bom? E aqui o item B. Agora, olha só, nesse caso, a gente viu que basta substituir na fórmula os valores que a gente tem. O valor inicial do produto é 320. Então, nesse caso aqui, ó, o V0, a gente substitui por 320. O valor aumentado do produto, o novo valor do produto é R$ 360, ou seja, é o V1. E a gente coloca ele aqui. Agora a gente faz a continha, 360 dividido por 320, isso é 1,125, menos o 1 aqui da expressão, tá bom? Só repetir esse outro valor aqui. E isso daqui, ó, 1,125 menos 1 é igual a 0,125. Isso daqui também, em porcentagem, é a mesma coisa de 12,5%, tá bom? Então, o valor percentual de aumento é 12,5%. Nada mais fizemos do que substituímos os valores aqui nessa forma. Mas também, agora olha só, aqui ele deu o valor percentual de aumento e agora ele quer saber qual que é o valor novo que a gente vai pagar. Mas olha só, vamos de novo, o que que a gente tem? Agora foi dado esse valor de aumento, o valor percentual de aumento, e o valor inicial a gente tem também, o valor inicial não mudou no início. O que a gente não tem agora é esse valor final aqui, ou seja, esse V1. Então, olha só, o P, como a gente sabe, representa essa variação percentual, né? Como esse daqui é o valor percentual aumentado, a gente vai substituir no lugar de P por 35%. E no lugar de V1, a gente deixa como está, porque a gente não sabe ainda o valor novo que a gente vai pagar. É justamente o que a gente está querendo calcular. O valor inicial não mudou, 320, e a gente repete a expressão. Foi o que eu fiz aqui, ó, apenas substituir os valores.
que eu acabei fazendo aqui, ó, apenas substituir. No lugar de P, coloquei 0,35, porque 35% é a mesma coisa do que 0,35, tá certo? E daí vamos para as continhas. Eu vou pegar esse menos 1 aqui e somar um dos dois lados da igualdade. Então, quando eu somar um dos dois lados da igualdade, esse daqui some e aqui a gente tem que somar um, né? Foi o que aconteceu aqui. E agora, fazendo essas continhas, olha só. 1 mais 0,35 é 1,35. Agora eu vou pegar esse 320 e passar multiplicando esse valor aqui. Foi o que eu fiz. Multiplicando esse valor, 1,35 vezes 320, a gente obtém R$ 432. É o valor novo a ser pago caso o aumento percentual caso o percentual de aumento seja 35%, tá certo? Então, esse aqui seria o valor novo a ser pago. Bom, pessoal, hoje a gente finaliza essa nossa aula por aqui. Na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre juros simples e juros compostos e daí a gente finaliza essa parte também de matemática financeira, tá bom? Restando dúvida, vocês podem me perguntar a qualquer momento e é isso. Então, até a próxima aula.